Ciao tifoso bianconero, olá torcedor bianconero, bentornato ao Finestra, curta o canal Finestra Bianconera e também curta a página Juventus São Paulo Oficial, né, o fã-clube bianconero oficial em terras tupiniquins. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lembra da música do Pitbull que eu fiz aqui algumas semanas atrás? 1, 2, 3, 4. É o número do Delict? Sim, mas 4 é o número da vantagem que a Juve abriu sobre a Internazionale nessa primeira rodada do retorno do Italianão. Se começar o turno na frente como campeão do inverno já é bom, abrir uma vantagem de 4 pontos é melhor ainda, aliás, muito melhor, porque você joga uma pressão naqueles que estão correndo, é igual uma São Silvestre, aí chega na subida, começa a faltar o fôlego e eles veem a Juventus ali, ó, começando a abrir uma vantagem significante. É lógico que nós vamos ter uma partida contra o Napoli muito difícil, já vou explicar o porquê. Essa partida é difícil, embora o Napoli esteja em declínio. Falando da partida de ontem, ragazzi, nada muito de excepcional. A Juventus fez não foi o arroz com feijão, foi sim o espaguete ao sul, falando pela língua italiana. Afinal de contas, essa partida de ontem no estádio de Turim, no Allianz, foi aquela partida que deu para o gasto, né? A Juventus fez um jogo morno, mas o suficiente para vencer o time do Parma desfalcado do Gervinho, ainda bem. Né? E a Juve conseguiu essa vitória importantíssima e primordial, né? Nesse retorno do campeonato italiano, partindo já para a última metade do campeonato. Né? Essa partida que não teve assim, grandes destaques, a não ser o Dybala mais uma vez jogando muito bem, né? E um tal Ronaldo, que mais uma vez, com o seu estilo samurai, resolveu a partida com uma doppietta, fez 2 gols, e foi interessante, né? Porque a impressão que dá é que a Juventus esperava o Parma chegar, ia lá e fazia o gol quando queria. Tivemos o Rabiot, que fez uma partida um pouquinho melhor, está subindo gradativamente de produção, e o infortúnio do Alexandro, nada grave, acabou fazendo com que o Danilo tivesse que entrar e entrar muito bem nessa partida. O Higuaín entrou no final do jogo, né? Teve lá uma boa movimentação, o Gonzalone não fez o seu gol dessa vez. Ontem foi realmente a noite do Ronaldo, né? O Ronaldo realmente está sendo aquele Ronaldo que sempre foi na segunda metade da temporada, e tomara que seja assim até o final, principalmente na Liga dos Campeões. Dito isso, eu gostaria de falar sobre o jogo do Napoli, que é o próximo adversário. Por que é um jogo complicado, Mário, se o Napoli perdeu para a Inter e perdeu para a Fiorentina? Ragazzi, não se iludam, porque o Napoli ali tem alguns jogadores que vão querer dar a vida nessa partida de domingo no São Paulo. Não pela questão do Sarri ser o ex-treinador, não. Porque se o Napoli tem um objetivo no campeonato, não é se manter na primeira divisão ou chegar numa Liga Europeia, não. O objetivo do Napoli é atrapalhar os planos da Juventus, e aí os caras vão correr muito mais, não se espantem se eles correrem muito mais domingo do que correram na semana passada, retrasada contra a Inter, que foi vergonhoso, eles andaram em campo, né? Vão correr muito com a gente. Contra a Fiorentina também, não é que eles não correram, não jogaram bem. Pode esperar um jogo muito difícil. Eu espero que a Juve, e o Sarri sabe disso, que a Juve entre com aquela pegada, aquele olho do tigre, né, e jogue uma partida mentalizando o Napoli de 2 temporadas atrás, não esse atual. Porque só assim nós temos chances de bater o Napoli. Se a gente entrar em campo achando que vai ser o Napoli que foi contra a Inter, é complicado, é difícil. Parte do vídeo, agora mudando de assunto, nessa parte final do vídeo, eu gostaria de fazer aqui uma referência ao Pietro Anastassi. Eu não tive a oportunidade de vê-lo jogar, e foi muito vergonhoso o que a Figit fez, ou melhor, o que ela não fez. Mandaram uma nota tentando explicar a falta do minuto de silêncio por falta de programação, foi no mínimo ridículo. Né? Eu fiquei muito decepcionado, não é comum isso na Itália, não é comum esse tipo de descaso contra uma personalidade pública, seja jogador ou não.
né? Recentemente, quando o futebol italiano perdeu o Astori, zagueiro da Fiorentina, até a rodada foi parada, né? Não teve jogo, e eu acho que acertaram nisso, uma questão de respeito. E nesse final de semana não vimos minuto de silêncio. Justiça seja feita, na partida de Lecce, entre Lecce e Inter, foi feito sim um minuto de silêncio só nessa partida, porque o Anastasi jogou lá umas, não sei se foram acho que foram 3 temporadas, e ajudou a Inter a ganhar 2 Scudetto. E evidentemente na Juventus, né, que ele teve mais destaque, a Juve fez uma linda homenagem com imagens do Anastasi no telão, com seus gols, né, com aquele sorriso que ele colocava no rosto a cada gol. O Anastasi, para quem não sabe, é siciliano, e desde criança, a exemplo do Marquisio, era torcedor da Juventus. Então ele realizou um sonho de criança, ele uniu o útil ao agradável. Jogador muito bom, jogador de área, que era oportunista, e um jogador que deu muito pela seleção da Itália. A Itália só tem uma Eurocopa, e ele foi o artilheiro da Itália nessa Eurocopa nos anos 60, e foi o cara que fez os 2 gols na final da Eurocopa com a antiga Iugoslávia. Quer dizer, muito feio a atitude da Figt. A Juve apagou as luzes no estádio, tinha lá a imagem do Anastasi, justíssima e belíssima homenagem bianconera. É por isso que a Juventus é diferente, né? Por isso que nós temos um estilo diferente, onde temos um senso de esportività que falta muito em outras tifoserias. Ragazzi, esse foi um breve comentário sobre o Anastasi. E eu lembro a vocês que temos essa partida contra o Napoli e depois contra a Fiorentina. A Fiorentina em casa é um jogo difícil também, mas depois a gente fala da Fiorentina, né? Só finalizando com aí essa situação do Ronaldo ter feito 2 gols, o Dybala meio insatisfeito na hora de sair, normal, tá jogando muito, né? E não dá, né? Maurício Sarri, se você estiver vendo o vídeo, você que costuma fazer assim, né? A gente não aguenta sofrer tanto como estamos sofrendo nos últimos minutos, né, no campeonato italiano. Enfim, os últimos 10 minutos de ontem, meu Deus. É isso, ragazzi. Juventus tem 4 pontos na frente da Inter. Deu para dar uma respirada. Agora é tirar o freio de mão de vez e engatar uma 5ª marcha e tentar buscar esse 9º título que vai ser histórico. E por que não buscar esse título e dedicar ao Anastasi. Alla prossima, ragazzi, ci vediamo. Talvez no meio da semana tenha algum vídeo de mercado, por enquanto muitas fofocas, nada verídico. Ci vediamo alla prossima, fino alla fine, forza Juve sempre. Salutate la capolista, caro interista.